Olá, sejam muito bem-vindos a essa nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num capítulo que é pura intensidade, sabe? Cheio de confronto, de sabedoria e de um convite que, olha, é impossível de ignorar. Estamos falando de Mateus capítulo 22. É um texto, assim, denso, cheio de armadilhas, de perguntas capciosas, mas com respostas que ressoam forte até hoje. E para a gente começar, que tal pensar um pouco nisto aqui? Imagina só, chegar àquele que é o convite mais importante que alguém poderia receber. Sabe, um convite para algo assim extraordinário, que pode mudar tudo. E as pessoas simplesmente ignoram, dão de ombros. Pois é com essa imagem, que é super forte, que a nossa análise de hoje começa. Então, vamos lá entender isso melhor. Jesus começa contando a parábola do banquete de casamento. A história é a seguinte: um rei prepara uma festa, assim, espetacular para o casamento do filho. Só que os convidados, aqueles que foram os primeiros a serem chamados, um por um, começam a dar desculpas. Ah, um tinha que ir para o campo, outro cuidar dos negócios, enfim, coisas do dia a dia. Eles simplesmente colocaram a rotina na frente do convite do rei. E essa parábola, gente, ela é a moldura de tudo o que vai acontecer nesse capítulo. E com essa história do banquete na cabeça, a cena muda completamente. O clima pesa, fica tenso. Vários grupos, tanto religiosos quanto políticos, que se sentiam de alguma forma ameaçados por Jesus, resolvem colocar ele à prova. E o primeiro desafio já vem com tudo. Uma armadilha política pensada nos mínimos detalhes. E olha só que curioso quem se junta nessa. De um lado, os fariseus, que eram os super defensores da lei religiosa judaica. Do outro, os herodianos, que apoiavam o governo de Roma. Normalmente, esses dois grupos não se bicavam, eram adversários declarados, mas, nesse caso, eles deixam as diferenças de lado com um objetivo em comum: pegar Jesus numa armadilha, na frente de todo mundo. Isso já mostra o tamanho da ameaça que ele representava para o sistema da época, né? E a armadilha deles era, convenhamos, muito bem pensada. A pergunta foi direta: é certo pagar imposto a César? Pensa comigo. Se Jesus respondesse que sim, que era certo pagar, ele ia ser visto como um traidor pelo povo judeu, um amigo de Roma, ia perder todo o apoio popular. Agora, se ele dissesse não, aí a coisa ficava feia. Ele seria acusado de rebelião contra Roma e preso na hora. Era uma sinuca de bico, um verdadeiro beco sem saída. E aí, vem a resposta. Uma resposta simplesmente genial. Jesus não morde a isca. Ele pede para ver uma moeda, mostra a imagem de César que estava nela e solta essa frase que ficou para a história. Ele não coloca uma lealdade contra a outra. O que ele faz é definir que existem campos diferentes de responsabilidade. Basicamente, sim, existem os nossos deveres como cidadãos, mas esses deveres nunca podem anular a nossa responsabilidade maior, a nossa dívida suprema para com Deus. Foi uma resposta que, literalmente, deixou todo mundo de boca aberta e sem ter o que dizer. O pessoal mal teve tempo de processar essa resposta e já vem outro grupo. Agora, a armadilha muda de campo, sai da política e entra na teologia. A ideia era propor um enigma, uma charada, para tentar ridicularizar uma das crenças mais importantes, a da ressurreição. Quem chega agora são os saduceus. Eles eram tipo a elite religiosa e rica daquele tempo, e eles tinham uma visão bem materialista das coisas, sabe? Só aceitavam como escritura os primeiros 5 livros da Bíblia, a Torá. Para eles, essa história de ressurreição, de vida após a morte, era um completo absurdo, e eles adoravam usar lógica, criar cenários complicados para tentar provar que isso não fazia um menor sentido. Vamos tentar seguir a linha de raciocínio deles, que é bem complexa. Eles pegam uma lei antiga, a lei do levirato, que dizia que se um homem morresse sem filhos, o irmão dele deveria se casar com a viúva para dar continuidade à família. Então eles criam um cenário super exagerado. Uma mulher se casa com o primeiro de 7 irmãos. Ele morre. Ela se casa com o segundo, que também morre. E assim por diante até que todos os 7 irmãos e a mulher morrem. Aí vem a pergunta-chave, a pegadinha. Tá, na ressurreição, de qual dos 7 ela vai ser esposa? Para eles isso era um paradoxo, uma prova de que a ressurreição era ilógica. Só que Jesus, mais uma vez, vira o jogo completamente. Ele aponta o erro fundamental deles, que era duplo. Primeiro, eles não conheciam as Escrituras de verdade. E segundo, eles subestimavam o poder de Deus. Jesus explica que a vida na ressurreição não é simplesmente uma cópia dessa vida aqui. As relações, inclusive o casamento, vão ser diferentes, transformadas. Ele basicamente eleva ao nível da discussão e mostra que a lógica humana deles era muito pequena para tentar encaixar a grandeza de Deus. Depois de deixar os saduceus sem resposta, um fariseu que era mestre da lei se aproxima. E dessa vez a pergunta não parece tanto uma armadilha, mas sim um teste sincero.
ele faz a pergunta definitiva, talvez a mais importante de todas. Afinal de contas, qual é o maior mandamento de toda a lei? E a resposta de Jesus é simplesmente uma síntese perfeita de tudo. Ele não vai lá e escolhe um mandamento específico no meio dos mais de 600 que existiam. O que ele faz é genial. Ele pega um mandamento lá de Deuteronômio e outro de Levítico e junta os dois. Eles os transformam num princípio único, inseparável. Então, o ponto central aqui é esse. Para Jesus, o coração da vida com Deus não está nos rituais, nem nas regras, nem nesses debates teológicos todos. Está em uma única palavra: amor. Um amor que tem duas direções, sabe? O amor vertical, para cima, para Deus, com tudo que a gente é, e o amor horizontal, para os lados, para as pessoas ao nosso redor, que é um reflexo direto do primeiro amor. Todo o resto, toda a lei, todos os profetas, tudo se apoia nisso. E é incrível como isso nos traz de volta exatamente para o começo da nossa conversa. Depois de passar por todas essas armadilhas, essas questões de política, de teologia e de finalmente chegar no coração da lei, o significado daquela primeira parábola, a do banquete, fica ainda mais nítido e mais urgente. Percebe? A história do rei e da festa de casamento não era só um jeito de começar o assunto. Era o assunto. A questão central de tudo. Claro, os debates sobre imposto, sobre ressurreição, sobre a lei, tudo isso é importante, mas só faz sentido de verdade quando a gente olha para eles através da lente do convite principal, o convite do rei para a festa. É isso que Mateus 22 nos mostra com tanta força. Nessa parábola, o rei convida muita gente, mas poucos realmente aceitam o chamado. E esse é o convite divino que chega até nós, um convite para aceitar a graça, o amor sem condições que Deus oferece. Sabe, assim como aquele rei queria ver o salão da festa lotado, Deus deseja ter o nosso coração, a nossa presença junto a Ele. A grande questão é não deixar que as correrias do dia a dia, as distrações, nos façam ignorar esse chamado tão especial. O chamado para participar da alegria dele é hoje, e a resposta esperada é uma resposta de fé, de gratidão e, acima de tudo, de amor. No fim das contas é isso. As armadilhas foram desmontadas, as perguntas mais difíceis foram respondidas e o centro de tudo se revelou como sendo o amor. Agora, o que fica é a questão pessoal. O convite do rei está feito, está estendido. A pergunta que fica no ar é: qual será a resposta que cada um vai dar?